Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós vamos ler 3 passagens bíblicas. A primeira está em Lucas capítulo 8, versículos 26 a 56. A segunda passagem que nós vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo 13. E a terceira passagem, para finalizar, é o Salmo de número 7. Começando na nossa leitura aqui em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 39, nós vemos uma história impressionante que envolve Jesus Cristo. É a cura do endemoniado Gerazeno, ou talvez a sua Bíblia traga Gadareno. Este homem, esta pessoa vivia numa situação deplorável. Um homem que era possuído de vários espíritos malignos, espíritos ruins, e esses espíritos não permitiam que esse homem pudesse viver em família, ele não podia viver dentro de casa, ele vivia num cemitério, entre os túmulos, muito menos ele podia estar vestido, os demônios o faziam viver nu, e pior ainda, as pessoas nem conseguiam prendê-lo, segurá-lo para que ele não vivesse ao relento, não ficasse exposto ao tempo, tentavam amarrar eles com cadeias, com correntes, mas a força desses espíritos fazia com que ele quebrasse todas essas correntes. Mas Jesus, com seu grande poder, Jesus e o seu poder estão acima de toda e qualquer entidade espiritual. E ele chega e livra esse homem, ele salva esse homem desses espíritos malignos. Ele faz com que esse homem seja curado desta situação terrível. Daí algo impressionante acontece. As pessoas ficaram sabendo desse fato e foram conferir o que tinha acontecido. E quando chegaram, no versículo 35, ele diz que eles se aproximaram e viram que o homem que era possuído pelos demônios, os demônios tinham saído, ele estava vestido em perfeito juízo e estava sentado aprendendo com Jesus. Mas algo acontece que não aconteceu em outro momento, em outras passagens, algo que a gente nunca tinha visto antes na leitura. As pessoas ficaram com medo de Jesus. Veja só, em vez delas ficarem admiradas e alegres com a cura que o Senhor tinha feito na vida daquele homem, com a libertação que Jesus tinha promovido, elas ficaram com medo, elas temeram a Jesus e ao seu poder. E daí Jesus foi embora daquela cidade e deu uma orientação para aquele homem. Disse: volte para casa e conte tudo o que Deus fez por você. Um conselho para nós também. Devemos contar sempre para todo mundo que estiver ao nosso redor tudo que Jesus fez por nós. Após essa história, nós começamos a ver a história da filha de Jairo. Jairo era um homem muito influente na sua cidade, era o chefe da sinagoga. A sinagoga é um templo, uma igreja dos judeus naquela época. E a filha dele havia morrido e ele exercia fé em Jesus, ele acreditava que Jesus era poderoso para curar, salvar, e ele foi lá, pediu que viesse até a filha dele. Nesse momento, quando Jairo vai suplicar, ela estava morrendo, ela ainda não tinha morrido, né? Ela estava morrendo. E Jesus vai. No caminho, Jesus é surpreendido por uma mulher, a mulher enferma com uma hemorragia já há mais de 12 anos. Outra situação deplorável, outra mulher que sofria muito tempo, desenganada, já tinha gastado tudo que tinha e não havia conseguido cura. Mas ela teve fé em Jesus, ela pensou consigo mesma: se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela conseguiu entrar no meio da multidão, no meio de tanta gente que estava ali, e ela tocou em Jesus. Ela teve tanta fé que Jesus percebeu: alguém me tocou, alguém teve fé de ser curada e me tocou e foi curada. E Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. Daí Jesus chega na casa de Jairo. A menina já estava morta, mas Jesus chega até ela, toma pela mão e diz: menina, levanta-te. E ela se levanta, viva, para a alegria de toda a sua família. Essa é a história de Jesus. Agora nós vamos lá para Gênesis, no começo da Bíblia. Gênesis, capítulo 13. Em Gênesis, capítulo 13, nós vemos a história de Abraão e Ló. Abrão, nessa época ainda era Abrão, ele estava morando com o seu sobrinho Ló. E eles eram pessoas muito prósperas, os dois eram muito ricos, eles tinham muito gado, muita ovelha.
E o lugar que eles estavam não conseguia mais sustentá-los, não conseguia mais ter espaço para todo mundo. Então eles decidem se separar. Abrão pede para que Ló escolha Ló, para onde você quer ir. E Ló escolheu o lugar mais próspero que tinha para aqueles lados. Ele viu ali o Vale do Jordão, a Campina do Jordão, e disse: eu quero ir para ali, eu quero ir para aquele lugar. Né? Lembre-se que pouco no capítulo anterior eles passaram por uma fome muito grande, né? Agora eles estão passando um tempo de prosperidade e Ló ele quer ir para um lugar muito próspero. E foi. E Abraão continuou ali, na terra que ele estava. Mas algo interessante acontece a partir do versículo 14. Embora Ló tivesse escolhido a melhor terra, a melhor situação econômica, o Senhor deu uma promessa para Abrão. Foi como se dissesse: não te preocupa, Abrão, a sua vida, a sua prosperidade não depende do lugar que você está, depende de mim. E eu, o Senhor, vou fazer com que você prospere. Olhe para todos os lados, olhe para o leste, para o oeste, tudo isso aqui vai ser seu, porque eu vou te dar e eu vou te prosperar. Todas as pessoas serão abençoadas por sua causa. Você não perdeu nada porque Ló escolheu um lugar melhor. Você tem a minha promessa. Agora vamos para o Salmo de número 7. No Salmo de número 7, o rei Davi está passando por uma situação complicada. Uma situação que de vez em quando a gente passa e a gente fica revoltado. Davi estava sendo perseguido e caluniado. Se alguém já passou por isso, sabe como é difícil. E Davi, ele está dizendo, ele já começa a sua oração: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Ele confiava no refúgio de Deus. Embora a situação estivesse difícil, ele ainda assim confiava que Deus era o seu refúgio. E ele pedia ao Senhor: Senhor, age em meu favor, levanta-te, mostra a sua grandeza em meu favor. O Senhor, ele mostra a sua grandeza em favor dos justos que o temem. Se você está passando por alguma perseguição, lembre desse salmo, que Davi também passou. E ele aponta ainda para um tempo em que não haverá mais maldade, não haverá mais pessoas ruins sobre a terra. Ele fala sobre esse futuro, quando Deus vai julgar todos os povos. Ele diz no versículo 7 ainda que Deus é o seu escudo, que Deus salva quem tem o coração reto. E termina dando um alerta para as pessoas más, que a maldade delas, que elas praticam, pode muito bem retornar para elas e que elas serão julgadas pelo Senhor. Por isso, façamos o bem e sejamos pessoas honestas e abençoadoras do próximo. E se você está passando por perseguição, como Davi passou, lembre-se: o Senhor é o seu refúgio. É Ele quem cuida de você, da sua situação. É Ele quem tem poder para te livrar de todo mal. Vamos recapitular a leitura de hoje? Se você vai fazer aí na sua casa, quiser anotar, Lucas capítulo 8, versículos 26 a 56 e Gênesis capítulo 13 e o Salmo de número 7. Boa leitura e até amanhã.